E a gente já começa falando sobre a culpa materna, que é um tema que tem dominado os diálogos entre as mães, que buscam compreender a melhor forma de lidar com esse sentimento. Aliás, a maternidade não deve ser romantizada. E para ajudar as mamães que estão nos assistindo, hoje eu recebo a psicóloga Tauana Mori. Tauana, bem-vinda ao Ver Mais. A gente falou daquela frase popularmente conhecida que é nasce uma mãe, nasce uma culpa. É assim mesmo? Tem que ser assim a maternidade? Tudo bem? Tudo bem. Boa tarde, Eduarda. Obrigada. Então, é assim, mas não tem que ser assim, né? Não precisa necessariamente ser dessa forma. Tem como a gente ter uma maternidade leve, com menos culpa. Eu costumo dizer que a culpa ela vai vir, assim como os nossos sentimentos, as nossas emoções. Mas vai muito do que a gente faz a partir disso, né? Como que a gente leva tudo isso? Então dá para ser leve, porque a maternidade em si já é desafiadora, né? Não é só essa coisa romântica e bonitinha que a gente posta aí nas redes sociais, que a gente vê muitas vezes. Então a gente levar mais leve vai ficar mais leve, sim. Mas como fazer para levar mais leve? Principalmente as mães de primeira viagem, elas acabam tendo esse medo, essa culpa, às vezes erram até numa roupinha, né? Às vezes, está muito frio, coloca muita roupa na criança e a criança acaba tendo calor, daí chega uma pessoa mais antiga e diz que não precisa tanto, aí a mãe já se sente culpada. Como fazer para evitar essas situações? Então, na clínica a gente costuma falar do pré-natal psicológico, né? Então, se você está grávida, aí se você vai ser pai, mãe, é interessante trabalhar isso antes, mas dá para trabalhar durante, né? Quem tem um filho maior também, porque para a gente conseguir se blindar desses comentários, porque muitas vezes eles vêm para nos auxiliar, né? Alguém com mais experiência, mas quando você recém tem um filho, você está num momento muito vulnerável, muito delicado, então tudo pode vir de uma forma diferente e é saber lidar com isso, assim como os comentários que a gente vive no nosso dia a dia. Às vezes alguém faz um comentário que seria para ajudar, mas acaba nos afetando de uma forma diferente. Então é se conhecer, é olhar para si, é saber, muitas dessas mães que se cobram tanto assim, que se culpam, são as melhores mães, né? Tentam ser muito perfeitas, né? Quem que é perfeita, né? A gente pode até ter uma imagem ali legal, mas ninguém lá no fundo, no seu dia a dia é perfeito, porque isso faz parte da humanidade. Então esse é um grande ponto, sabe? Aceitar a nossa humanidade, saber que a gente vai cometer erros, mas que nós estamos tentando dar o melhor. E eu tô falando muito dessas mães que trazem essa culpa. Ai, nossa, porque assim, a gente sempre pode fazer um pouquinho a mais, mas o que eu já tô dando é muito. Então essa fala consigo, a autocompaixão é algo muito interessante, que é aquela voz da melhor amiga, sabe? Vem a voz da pior inimiga, ai, você botou muita roupa no seu filho. Então é mais ou menos nesse sentido, acolher, trazer a voz da melhor amiga. Poxa, eu errei, mas agora eu já tirei um pouco dessas roupas. Já aprendi. É isso aí, é bem esse o caminho. Porque não existe uma maternidade perfeita, não é mesmo? Hoje, até inclusive na internet, as mulheres acabam vendo algumas situações, mas a gente sempre reforça que o que a gente vê na internet é uma parcela da vida das pessoas. E agora já existe um contraponto até de pessoas famosas que mostram esse outro lado, né? A gente vê aí relatos de famosas que mostram a maternidade e o seu lado mais negativo, os desafios. Qual é a relação disso, de saber balancear também o que consome sobre maternidade? Isso é muito importante, porque que nem tu disse, hoje vem se mostrando um pouco, mas a realidade do outro é diferente da minha, né? Daqui a pouco aquela pessoa que você acompanha, aquela blogueira que você tanto gosta, ela tem uma realidade bem diferente, tem empregadas, tem, né? Está numa realidade, então eu consegui olhar e por um momento às vezes até se desconectar um pouco desse movimento. Então você conseguir saber olhar, poxa, aquela é que nem assim, vejo alguém que tá viajando, que tá isso, mas aquela pessoa tira férias uma vez no mês e uma vez no ano e viaja, e aí eu me comparo com aquele momento. Será que é justo? Né? Eu sempre dou um exemplo, poxa, é justo você se comparar com uma pessoa que é diferente de você? Não é tão justo assim, né? Uma pele que é diferente, um cabelo, não é justo com você e nem com ninguém. Então, com a maternidade também, a realidade daquela pessoa é de fato. Então, se você está num momento muito vulnerável, o interessante e a dica é dá um tempo, né? Você não precisa excluir tudo, sair, ser tão radical, mas dá um tempo para isso até que você consiga equilibrar. E troque, talvez, comparação por inspiração. Isso tanto para a maternidade quanto para outras áreas da nossa vida é bem interessante, sabe? Eu consigo olhar lá o que pode fazer sentido, o que pode me ajudar aqui, mas eu
troco comparação por inspiração, eu me inspiro naquela pessoa. Ah, mas sei lá, aquela pessoa tem 3 filhos e tem uma babá para cada filho e ainda assim passa por desafio. Então imagina você aí na tua realidade, né? Cada um de nós na nossa realidade. Sua realidade, com a sua rede de apoio, que também acaba sendo importante para esse pessoal que está nos assistindo, que é rede de apoio de alguma mãe. Como eu posso ajudar também ela a não se sentir culpada? O que eu posso ou não apontar? Porque como a gente comentou, às vezes os mais velhos até vêm dizer, ai, na sua época eu fazia assim, mas as épocas também mudam. Então, o que é relevante falar ou não? Então, conhecer essa pessoa primeiramente, né? Porque se alguém é rede de apoio de alguém, se você aí é rede de apoio de alguém, conheça essa pessoa com quem você está lidando. Tenta lembrar, se você passou por algo parecido, do momento vulnerável que também você esteve, né? Então, isso é bem importante. Tomar esse cuidado no momento que tem que falar algo. Será que eu vou ajudar? Então, essa pergunta é interessante, sabe? O que eu vou trazer aqui, de fato, eu vou ajudar? Sabe que às vezes a gente quer falar algo para um amigo, mas daí você pensa... será que de fato vai ajudar ou será que é apenas uma opinião minha? Então, tentar se conectar, tentar olhar para o que é real hoje, para o que se sabe hoje, né? Por exemplo, quando eu nasci, dava-se mel para as crianças. Hoje se sabe que isso é uma parte mais... Chá também. Chá com açúcar e tal. E hoje se sabe que isso não é tão interessante assim. Então, são formas diferentes e respeitar essa outra pessoa no que é o maternar para ela. Então, isso é algo que ajuda muito. E aí eu vou saber dosar em que momentos que eu falo certas coisas, em que momentos que eu não falo certas coisas. Então, enquanto rede de apoio, ser de fato rede de apoio. Não aquela pessoa que vai só apontar, né? Porque aí não vai ajudar, não vai colaborar. E você também saber filtrar quando que de fato está sendo uma rede de apoio, então preparar essas pessoas, quem está entrando nessa fase, dizer, olha, eu gosto disso, não gosto tanto daquilo, então se você puder me respeitar, e a gente selecionar muito bem essas pessoas que vão estar ali no nosso lado. Ao redor, né? E para finalizar, quando a gente precisa procurar uma ajuda, quando eu percebo que não, a minha culpa já está até afetando o meu relacionamento com o meu filho, com o meu marido, com toda a casa, quando que eu preciso, vou procurar ajuda? Então, às vezes, quando você está muito mergulhada nisso, quando você já não se reconhece muito em você, quando isso te causa um sofrimento muito grande, porque o maternar é desafiador, mas também é fofo, é gostoso, tem o seu lado, né? Não dá para ser ou 8 ou 80, só romântico, só a parte linda, maravilhosa, ou a outra. Mas está sendo sempre muito intensa, a maior parte das vezes está sendo intensa, as pessoas, intensa negativamente, né? As pessoas estão me dando feedbacks, as pessoas estão dizendo que eu já não sou eu não consigo me cuidar, eu não consigo nem tomar um banho direito, então não consigo pedir ajuda. Aí as pessoas que estão ao redor também poder olhar isso e dizer, olha, acho que você precisa desse olhar. E é maravilhoso, é muito importante, porque você vai ter um olhar de um cuidado, sem julgamento e com acolhimento para olhar para essa fase, né? Essa fase que deve ser bonita, mas também não deve ser romantizada. Então, Ana, muito obrigada aí pelas dicas e pela ajuda. Com certeza as mamães e as futuras mamães que estão nos assistindo já conseguem aí achar algumas dicas para essa fase tão linda. Muito obrigada.